Olá, eu sou a arquiteta Camila Amaro, especialista em conforto ambiental e doutora em tecnologias ambientais. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre propriedades térmicas de materiais. Para isso, eu trouxe o site Projet para falar um pouquinho para vocês, que é um site no qual a gente consegue fazer projetos de edificações energeticamente eficientes. Hoje eu vou mostrar a aba de componentes construtivos e vou dar um exemplo bem prático da utilização dessa aba para a gente analisar paredes feitas de EPS e revestimento de argamassa. Nesta imagem, nós conseguimos visualizar um exemplo de parede feita de EPS com revestimento de argamassa. Bom, nós vamos usar a calculadora de propriedades desse site, na qual conseguimos adicionar todas as camadas, desde a camada mais externa até a camada mais interna dessa parede. E analisaremos aqui os valores dessas propriedades térmicas para verificar se ela atende a um clima como o de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que está inserido na zona bioclimática número 6. Ao clicar em adicionar camada, vou escolher aqui o revestimento. No caso, nós vamos trabalhar com argamassa de 2,5 centímetros, né? A espessura, então já tá aqui 2,5, vou adicionar. A próxima camada, que é a intermediária, é o nosso próprio material isolante, que é o EPS. Aqui tá com 3 centímetros, eu vou deixar ele com 8 centímetros. Você deve ver o padrão da construtora, do fabricante, para verificar quantos centímetros tem esse EPS. Estou colocando 8, tá? Depois, novamente, uma camada de argamassa, 2,5 centímetros. Adicionei, ou seja, nós criamos aqui um conjunto de camadas, no qual temos argamassa externa, 2,5 centímetros, EPS, 8 centímetros e argamassa interna, 2,5 centímetros. O que é importante a gente analisar? Principalmente essas características. A transmitância térmica ela está bem baixa, 0,5 watts por metro quadrado vezes Kelvin, ou seja, ela está dentro do padrão para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O atraso térmico, que é dado em horas, ele está a 6,8, sendo que o mínimo recomendado em Campo Grande é 6,5 horas, então ele também está dentro do padrão. Outro valor importante é a capacidade térmica, a qual, aqui em Campo Grande, nós necessitamos de um valor um pouco mais alto, tá? É a energia por metro quadrado vezes Kelvin, ou seja, é a inércia térmica da nossa parede, é o quanto ela deve ser inerte, ou seja, resistir à liberação de energia, a essa liberação de calor. Então, a gente vê que a capacidade térmica desse conjunto de materiais, ela não atinge o mínimo suficiente pela norma, ou seja, é necessário uma simulação computacional para verificar se essa estrutura realmente funciona aqui para Campo Grande. Se a gente trocar algum desses valores, a gente pode verificar se tem um aumento aqui na capacidade térmica. Então, por exemplo, se a gente diminuir a espessura, vamos ver o que acontece. Não muda praticamente nada e a gente ainda fica com atraso térmico abaixo do recomendado. Agora, se a gente aumentar bastante, né, vamos colocar aqui 10 centímetros, atualizar, ele aumenta pouca coisa. Então, vejam que esse conjunto não é um conjunto que vai dar o que a gente precisa, que é uma parede pesada aqui em Campo Grande. Tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos que passam pela norma, que são recomendados para a nossa cidade. Esse é um exemplo de parede que funcionaria bem aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente tem placa de gesso, um espaço vazio, câmara de ar e, novamente, uma placa cimentícia. Então, vejam que a transmitância térmica está dentro do padrão exigido para Campo Grande, bem como o atraso e a capacidade térmica também, sendo que o mínimo de capacidade térmica aqui para Campo Grande seria 130 kJ por metro quadrado vezes Kelvin. Tá? Então, eu vou mostrar mais um também. Aqui neste exemplo, nós vemos parede com placa de gesso interna,
de 2 centímetros, o bloco de concreto 14 por 19 por 39 centímetros e a argamassa externa de 2,5 centímetros. A resistência está bem baixa, mesmo assim, ela influencia diretamente na transmitância, mas a transmitância ainda está dentro de um padrão se a parede da fachada, ou seja, a parede externa for pintada de cor clara, ela fica dentro do padrão, tá? O atraso térmico já não está dentro do ideal, que seria no mínimo 6,5. A capacidade térmica está adequada, que o mínimo é 130, então ela tem um pouco mais. Então, vejam que, como o atraso térmico também não está no padrão, a gente teria que fazer uma simulação computacional para verificar se essa parede funciona ou não. Nesta imagem, nós vemos uma parede de argamassa interna com 2,5 centímetros, depois um bloco cerâmico 9 por 14 por 24 centímetros, argamassa externa 2,5 centímetros, poliestireno expandido 8 centímetros, que é o nosso EPS, placa de alumínio composto, né? Que aí você tem algumas estéticas para colocar nessa sua fachada externa, né? Então, aqui todos os valores estão dentro do ideal para Campo Grande: transmitância, atraso e capacidade térmica. Bom, aqui eu fiz um outro exemplo que realmente passaria na norma, tá? Então, quando a gente aumenta a argamassa, ou seja, deixa 3,5 centímetros, tanto de argamassa interna como externa, com uma placa de EPS de 7 centímetros, aí sim a gente consegue ter uma capacidade térmica suficiente aqui para Campo Grande, que é acima de 130 kJ por metro quadrado vezes Kelvin. O atraso térmico fica dentro do padrão exigido e a transmitância térmica também, bem baixa, ou seja, uma parede isolante térmica, mas que ao mesmo tempo é considerada uma parede pesada, ou seja, ideal para o nosso clima. Tá? E o atraso térmico mínimo aqui de Campo Grande, sendo 6,5 horas, então, como essa aqui fica com 7,6 horas, ela atende a nossa norma.